nada nos separará. Laços do teu grande amor. Se longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, vontade e graça se derramando. Essa procura tão imensa e cobre curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu filho nos der, Ele que por todos morreu, em nós derrama o amor e graça que nos convida a sua mesa, nos alcançando. Essa profunda, tão intensa e cobre tudo, curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu filho nos der, Ele que por todos morreu, em nós derrama o amor e graça que nos convida a sua mesa, nos alcançando. Essa profunda, tão imensa e cobre-nos, curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É só Ele que pode te dar a vida. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Jesus. Tem os irmãos aí que estão com a gente aqui, né, na live de oração aqui, no culto aqui. Quero deixar um beijão para cada um deles. Mateus capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia aí, ou talvez no celular, não sei como. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler hoje o versículo 3, o versículo 6 e o versículo 8. Na passagem que fala das bem-aventuranças. Dentro das bem-aventuranças, nós vamos encontrar o que é o nosso chamado como igreja. E eu gostaria de estar falando um pouco sobre isso com os irmãos. Porque com todo esse tempo novo, essas situações que têm atingido, né, o planeta, né, a Terra toda, as pessoas têm que voltar a refletir e a redesenhar, se redesenhar e se reestruturarem dentro de uma proposta. Mas nós continuamos com a responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. Não mudou isso, ou mudou? Não mudou, né? Continuamos com essa mesma responsabilidade. Não mudou nada a nossa responsabilidade, nosso chamado diante de Deus. Jesus diz, né, nos textos onde nós vamos encontrar a palavra a respeito da grande comissão, continua valendo. Ir ao mundo inteiro, prega o evangelho a toda criatura, então virá o fim. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra.
Isso não mudou. As circunstâncias humanas que mudaram, as circunstâncias mundanas desse mundo que mudaram, mas a circunstância espiritual não mudou 1 centímetro, mudou em nada. Deus continua o mesmo, a palavra continua a mesma, graças a Deus, né? Nós acabamos tendo algumas conclusões, né, com esse processo dessa epidemia. De uma delas é do potencial de contaminação que uma pessoa tem, seja voluntário ou involuntariamente. Então, uma pessoa que anda para lá e para cá, que transmite o vírus, e que veio do outro lado do mundo, veio de outra nação, a milhares de quilômetros, chegou rápido aqui, ninguém esperava. E hoje todo mundo está lutando para evitar essa contaminação, para evitar esse leva e traz. E eu fiquei pensando o quanto, do ponto de vista espiritual também, tem um potencial, né, Nilda, que alguém tem, que um ser humano tem, espiritualmente, de abençoar ou de contaminar o outro. De levar uma coisa boa ou de ser um foco infeccioso de coisas ruins. E aí então o Senhor Jesus nos deixou qual é o nosso chamado, qual é a nossa função, do porquê e para que nós estamos aqui. As pessoas precisam voltar a ter a realidade, precisam entender um pouco sobre isso. E hoje eu estou, vamos dizer, apenas começando. Eu vou dar 3 tópicos nesses 3 versículos, do que são as bem-aventuranças. O que Jesus diz: abençoados são aqueles que, bem-aventurados sois vós quando. E uma pessoa bem-aventurada, ela é aquela que abençoa outros. É aquela que multiplica, aquela que leva a bênção, aquela que leva aquilo que é bom de Deus para os outros. Glória a Deus, né? Nós vivemos numa época, num tempo, onde muita gente está focada só em sobreviver. E quando uma pessoa está focada só em sobreviver, ela passa a ter um pensamento egoísta. Ela só pensa nela. É natural. Então ela não pensa em dar mais nada. Ela não pensa no que pode sair dela para ser bênção para outros. Ela bloqueia completamente e passa a viver somente para si mesma. Por mais que isso pareça normal, isso pareça lícito, o problema é que viver para si mesmo, além de ser antibíblico, traz uma enfermidade emocional, mental e tudo mais para o ser humano. E depois ele não consegue sair desse processo de uma forma simples ou sozinha. Vai precisar de um grande processo de ajuda. Porque, irmãos, existe um sentido, não sei se você vai entender agora, mas o sentido que Deus deu para você é maior do que a vida que você tem aqui. Aí você começa a pensar, né? Primeiro que o cristão, ele tem a vida eterna. É mais do que essa vida aqui. E a verdade é que tudo que você fizer aqui, quem mesmo que está mergulhado na tina de álcool gel e nem sai de lá de dentro, só consegue resolver a sua vida aqui. Esse processo efêmero, que passa rapidamente, como a Bíblia diz. A nossa vida é como um sopro. E olha, irmãos, o pessoal está lutando para manter esse sopro. É uma grande luta. Lutando para manter esse tempo. É lógico que a vida, como nós vivemos agora aqui, é uma dádiva de Deus. Deus nos deu essa vida. Mas essa vida tem um propósito, tem uma essência. E nós não podemos perder essa essência, esse propósito. Porque senão nós estamos perdidos. E a gente vai então viver uma existência enferma. E aí também contaminando a outros. Nós precisamos realmente conseguir colocar o pé no chão. Eu creio que como cristãos, nós vivemos hoje um tempo de grande desafio. De conseguir o posicionamento do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, para andar na presença de Deus de forma equilibrada. É um grande desafio. Então vou começar aqui a respeito das bem-aventuranças, o chamado. Nós temos um chamado, e não é a primeira vez que eu vou falar isso aqui para a igreja, mas em função do massacre de informações que você tem, principalmente por conta desse período de doença, às vezes aquilo de bom que nós aprendemos,
acabou desaparecendo. Então precisa repetir. O apóstolo Paulo falou várias vezes isso. Eu estou repetindo, isso é muito bom e é saúde para vós. Um chamado primeiro à humildade. O segundo é um chamado à integridade, ou em outra versão, à inteireza. E um chamado à simplicidade. E vamos mostrar isso para você. Versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, o primeiro. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. São palavras na primeira pessoa de Jesus Cristo. Como diria para ele, é forte. Porque quem falou foi Jesus Cristo. Quero falar para você, meu irmão, que está em casa e nós que estamos aqui também. Eu acredito, infelizmente, que hoje, na caminhada cristã, o que menos se dá prioridade é para o que Jesus Cristo disse. Eu sou pastor há mais de 30 anos já. E o que eu vejo é gente vivendo a crendice gospel. Vivendo as suas elucubrações teológicas e filosóficas. Mas esquecendo completamente o que Jesus disse. E isso você encontra aqui na Bíblia. O que Jesus disse. Quando Jesus diz aqui, pois deles é o reino dos céus, já era para tocar o alarme, mas não toca. Opa, como que é? Jesus disse, veja bem, não são terceiros, é Jesus dizendo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o reino dos céus é, e então eu vou inverter somente a ordem do verso, para você entender, porque é a sequência. Pois o reino dos céus é daqueles que são pobres em espírito. Ou então eu posso inverter a interpretação. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aí você precisa então dizer o que significa ser pobre, que é uma coisa que ninguém quer. Quem quer a pobreza? Porque nós associamos imediatamente pobreza com falta, com a dificuldade, com a escassez, com o não ter, com o passar necessidade. Essa é a nossa mentalidade de pobreza. Mas a palavra aqui, na essência, significa despojado em espírito. Aquele que tem um espírito que foi despojado. Despojado do quê? De toda essa cangalhada que o mundo tenta colocar na gente. Assista um pouco de telejornal e você vai ver. Tudo que você vai levar na cabeça é a respeito de doença. E sabe como é que você vai ficar em espírito? Perturbado, doente, desequilibrado, apavorado. Se você for começar a mexer quais são os lados, as ideologias no Brasil, você também vai começar a ficar extremamente perturbado. A quantidade de informações de coisa que tenta se instalar no nosso espírito, se instalar no nosso coração, na nossa mente, é imensa. Às vezes eu vejo aqueles programas assim, o nome é aquele povo que acumula tudo, os acumuladores. E eu fico ali, repreendido em nome de Jesus. A pessoa tem uma caixa de pizza de 6 anos atrás que guardou, usada. E não é porque tem um negócio ecológico, né, que quer preservar o planeta. É porque não consegue se desvencilhar. Tudo que chega na vida dele, ele guarda, ele intoca, é prego torto, é ventilador sem hélice, tudo. Porque não consegue despachar nada. Em espírito, a pessoa está atopetada. E não consegue se despojar. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vou falar uma coisa para você. Quando nós retemos demais, é porque nós não acreditamos que aquele que enviou a provisão, aquele que enviou, tem poder para enviar mais e muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque aí nós nos tornamos egoístas. Nós travamos e bloqueamos. Não acreditamos que é Deus que cuida da gente.
Mas aí a pessoa vira um verdadeiro garimpeiro existencial. E sabe qual é o problema do garimpeiro existencial? Porque ele procura na sorte. Eu sou de uma pessoa que tem aquelas maquininhas que ficam procurando metal enterrado. É um sensor, esqueci o nome daquele bagulho ali. E depois de anos, né, ela foi fazer um inventário. Ela achou 3.432 moedinhas, ela achou 22 correntinhas, ela achou uma infinidade de tampinha de garrafa, achou um monte de cangalha pelas praias da vida e ganhou também um sério problema na coluna de ficar com a cabeça baixa passando aquela maquininha. Esse é o problema das ferramentas do mundo, das ferramentas da carne. Elas até parece que trazem um resultado, mas a sequela que elas provocam é muito maior e muito pior, é muito mais cara do que o que elas deram para você de resultado. Agora o nosso Deus, aquele Deus que cuida dos passarinhos, que sabe de quantas folhas tem numa árvore e quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, é aquele que cuida de você. E então, você pode se despojar de tudo aquilo que não precisa ficar na sua vida, de tudo aquilo que é excessivo, de tudo aquilo que é fardo, de tudo aquilo que é carga. Por que você acha que Jesus falou que você deve levar o fardo e o jugo de Jesus, e não do mundo e não da carne? Aleluia. Então nós somos chamados para caminhar num processo, num despojamento. Começa a se despojar, meu irmão, faça um faxinão nas suas gavetas. Se você tem na sua casa lá o quartinho do Baratol, aproveita. Porque enquanto você faz isso, você faz um ato profético. Aquelas caixas em cima do guarda-roupa, desce ela e põe uma máscara, porque coça o nariz, porque é um monte de cangalha ali. E fala assim, Senhor, você faz um momento assim com Deus, Senhor, agora eu vou jogar fora essas cangalhas aqui, mas vai ser um ato profético de que eu estou esvaziando o meu coração e meu espírito também das coisas que desagradam a Deus na minha vida e que são fardo, coisa que não serve mais para nada, lembranças que já deviam ter ido embora, que não precisavam ficar lá no porão da minha mente, do meu coração. Recorte de jornal, lembrando do acidente, da tragédia, lembrando, irmãos, a Bíblia diz assim, lembra das bênçãos de Deus, do quanto Deus falou, lembra das promessas do Senhor, e não das tribulações, e não das malcriações e das judiações da vida. É um despojamento. Quando terminar, vai ter espaço, sabe para quê? Para Deus colocar algo legal. Para Deus repor, mas repor algo abençoado na tua vida. Tem aquele móvel que já está todo detonado. Se não dá para dar uma reformada, manda para o catatreco, em nome de Jesus. Manda embora. Recicla seu coração, recicla o seu espírito. Que coisa boa. Então, nós somos chamados, sabe o que, irmãos? A essa leveza. Somos chamados a essa leveza. Essa humildade, eu achei legal pensar, né, nesse contexto de humildade, porque é quando você se descomplica. É quando você sai desse processo de ser altamente elaborado. O primeiro deles, então, chamado a humildade, onde encontramos aqui, bem-aventurados aqueles despojados de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele sabe o que é dele. E por conta disso, ele não precisa apresentar uma vitrine. Ele não precisa impressionar com um bando de penduricalho de cacareco em volta. Ele está livre. Ele está leve. Segundo, versículo 6, ainda do capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Falei, uau, interessante, hein? Falei, mas Deus, por que integridade? O que significa isso, né? Essa integridade. Quando você diz essa pessoa é uma pessoa íntegra, o que você está querendo dizer? Que ela é honesta?
que ela faz só a coisa certa. Mas o contexto aqui significa aquele que tem anseio pelas coisas certas. Tem anseio pelo certo. Aí a expressão é aquele que tem fome e sede de justiça. Não é só fome, é sede também. Fome e sede de justiça. De vez em quando a gente se encontra de uma forma diferente. Às vezes você encontra pessoas com fome e sede diferente de ser a fome e sede da justiça. Tem sede de vingança. E justiça não é vingança. E vingança não é justiça. Jesus disse assim: com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. O que você encontra em um tribunal aqui na terra? Você encontra justiça? Você encontra leis, que muitas vezes são prejudiciais, mas é a lei. Porque a lei é um cipoal de ideias. E você tem um código civil, um código penal, mas você tem um caminhão cheio de jurisprudências. Porque começam a distorcer o negócio. Então os advogados, os magistrados, lutam com a lei para fazer justiça. É um paradoxo. Não é fácil. É uma luta. O cidadão tem que estudar 5, 6 anos. E depois nunca pode parar de estudar. Porque a coisa muda. Quando você pensa que o negócio está de um jeito, mudou. E tentam mudar para melhor, mas o negócio sempre encrenca. A justiça dos homens, ela é dessa forma, ela é falha. Só a de Deus que é perfeita. Mas Jesus diz, não podemos esquecer que é Jesus que está dizendo: bem-aventurados, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. A fome dele é pelo certo. Porque hoje nós vivemos a era do quê? Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso era assim, mas hoje não é bem assim. O conceito de família está mudando. O conceito de uma série de situações e de parâmetros mudou e está mudando. Mas Deus diz, continua, você tem que continuar tendo fome e sede de justiça. Isso tem que ser o que está inteiramente no seu coração. Porque se tiver uma partezinha que não for, você vai pender para o outro lado. Você vai querer provar ou experimentar alguma coisa do outro lado. Nós temos um grande homem de Deus na Bíblia, que infelizmente ele não era íntegro. E ele trouxe muitas dores para si mesmo. É Sansão. Sansão recebeu de Deus força. Eu não conheço um homem que não gostaria de receber a força que Deus deu para Sansão. Era bufetada, catiripapo para todo lado. Né? O cara era juiz de Israel. Deus o levantou, tinha um parâmetro enorme, experiências tremendas. Mas chega um momento que ele olha para o lado dos filisteus, e o perfume, e o brilho, e a luz, e a sedução da noite dos filisteus chamou a atenção. E ele foi para lá. De dia ele tinha uma vitrine, mas à noite, na escuridão, ele viveu uma vida dupla lá do lado lá dos filisteus. E acaba, aí você conhece o resto da história. Acaba nos braços de Dalila, acaba sendo traído, acabam arrancando os seus olhos e uma série de coisas e morre destruindo o templo de Dagon. O negócio foi feio. Ele podia ter tido uma história melhor. Mas, apesar dele ter muito de Deus, ele não foi íntegro. Irmãos, manter a integridade é uma grande luta. É um grande desafio. Tem hora que nós queremos dar uma provada de outros manjares. Daniel, ele olha para os manjares do rei da Babilônia e diz: eu não vou me contaminar com nenhum desses manjares. Eu vou comer só a comida que Deus estabeleceu para mim. E aí, então vamos levar isso para o âmbito espiritual. Jesus disse assim: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Então a integridade para a qual nós somos chamados é viver, é alimentar de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo fala: eu não quero saber de outra coisa, a não ser de Jesus Cristo e de esse crucificado. Considero todas as outras coisas como perda, porque eu ganhei e quero Jesus Cristo. É só isso.
inteireza. Inteireza. Isso é o grande desafio. Nós somos chamados para isso. Mesmo nesse tempo, nós precisamos avaliar, precisamos repensar, meditar em como vamos viver nessa chamada de Deus. Porque estes para Jesus, pode ser que outras pessoas acham que bênção é outra coisa. Mas segundo o que Jesus diz, não. Segundo o que Jesus diz, está escrito aqui na Bíblia. Segundo o que ele diz, bem-aventurados são esses. Aqueles que despojaram, estão despojados em espírito e têm espaço para o que Deus tem para colocar na vida deles. Aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, das coisas de Deus, anseiam pelas coisas certas. E aí diz por quê? Porque estes serão consolados. Jesus diz, estes serão consolados, receberão consolo. Agora, o 8. Bem-aventurados os limpos de coração, e nossa, pois verão a Deus. Vê Deus. Moisés quis ver Deus, né, Nilda? Né? Moisés quis ver. O que Moisés diz para Deus? Olha a curiosidade, né? O desejo dele. Eu quero ver tua glória. Aí Deus diz, não pode, Moisés. Homem nenhum vê minha glória e fica vivo. Você morre, você não suporta. Eu vou colocar você na fenda de uma rocha, ou seja, num vale, num abismo, onde haviam 2 rochedos imensos, e ele diz assim, e quando eu vou ver, eu vou colocar minha mão em cima, você vai ficar lá embaixo, e eu vou passar. E depois de eu passar, eu tiro a mão, e você me vê pelas costas. Porque homem nenhum vê minha face e fica vivo. Não tem como. A estrutura humana não suporta ver. E o texto diz que depois que Moisés desce do monte, ele brilha, porque viu Deus de costa. Só de estar na presença de Deus, perto de Deus. Misericórdia. E o povo fica com medo. Diz, Moisés, cobre o rosto, você está brilhando, a gente está com medo. Porque isso remete para a glória de Deus. Irmãos, aí eu vou mostrar para você, sabe como o nosso coração foi limpo para a gente poder ver Deus? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aí o texto de Hebreus diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, até o Santo dos Santos, até a presença de Deus. Nós podemos chegar até a presença de Deus e estar com Deus face a face, porque Jesus Cristo nos limpou dos nossos pecados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí então Jesus diz, bem-aventurados os limpos, porque de coração, porque eles verão a Deus. Promessa de Jesus. E eu fiquei olhando assim, uau! Ser limpo de coração, né? Ele fala assim, ó, Deus fez algo maravilhoso. Descomplicou, simplificou a nossa história. Hoje só existe um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ninguém mais. Se algum dia alguém diz para você nesse mundo gospel, que você precisa de alguma intermediação, não é intercessão, intercessão é oração. Se alguém, uma intermediação para você receber a bênção, você corre na hora. Foge. O único entre Deus e você é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Tá? Jesus, o Jesus. Aleluia. Que coisa abençoada, né? Às vezes nós esquecemos disso. Você só precisa de Jesus, meu irmão. E mais nada. Bem-aventurados os limpos de coração. Jesus descomplicou. Como uma pessoa é limpa de coração? Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Diz assim, eu reconheço que eu sou pecador. De que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. E agora eu confesso Ele como Senhor e Salvador da minha vida.
Amém. Pronto, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi perdoado os seus pecados. O seu nome está escrito no livro da vida. Simples. Acabou. Não tem mais nada. Aí depois nós vamos ensinar o discipulado, para você aprender a palavra de Deus, conhecer as doutrinas. Mas aquilo que Jesus tinha que fazer na sua vida, já está feito. Não precisa de mais nada. Acabou. O sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. O que purifica você é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Simplificou, não tem complicação, é descomplicado. E o texto diz, todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Descomplicado. Antes disso, quem estava buscando salvação, meu Deus do céu. Tinha que ir no sacerdote, tinha o dia certo, e levava um bicho desse tamanho, um bicho daquele tamanho, 7 vezes banho, 3 dias por semana, mais isso aqui, mais esse, mais esse, mais esse. Era uma complicação geral, era um negócio sofisticado, cheio de demandas, cheio de porquês. O sacerdote tinha que tomar 7 banhos, tinha que usar uma roupa que tinha 4, 5, 6 camadas, e tinha isso aqui, aqui, aqui. Acabou. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo que dividia, que separava, se rasgou de cima a embaixo. Pá! E começou a graça do Senhor Jesus. E agora, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Descomplicou. E sabe o que é a bênção? É de que existe um processo de limpeza constante ao nosso dispor. A Bíblia diz assim, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Meu irmão, vamos falar a verdade, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, a gente erra. A gente dá nossos tropeções. E sabe o que você faz? Pede perdão, se arrepende. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pede perdão, falou besteira, falou mal. Que o povo hoje não tem o que fazer, então está falando mal. Ou está no Netflix, ou está na internet, ou está falando mal, ou está tripudiando alguém. E a gente fala mal. É esporte, né? É esporte. Fala mal. Falou mal. Depois, quando vê, está errado. Se enganou. Quem já não falou mal e depois se deu conta que se enganou? Quem já não julgou precipitadamente? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem já não se equivocou? Grandão. Muitos já, né? E aí então, irmão, sabe? Tem que limpar o coração. Não pode varrer para debaixo do tapete. Pede perdão, se arrepende das besteiras que você falou, se arrepende das bobagens que você disse, das bobagens que fez, e diz, Deus, me dá mais uma chance, porque Ele vai dar, Ele vai dar, Ele vai dar. A gente toma banho todo dia, que bom, esse privilégio, não é? Então vamos fazer isso. Hoje eu vou lavar o meu coração. Ainda mais esse tempo, todo mundo está passando álcool gel na mão o tempo todo. Se limpando o tempo todo, se esfregando o tempo todo. Para se cuidar. Agora, Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Lembra Moisés, ele começa a se aproximar da sarça ardente, e ele não tira a sandália do pé, e o Senhor brada de dentro da sarça, Moisés, tira a sandália, aqui é terra santa. Para se aproximar de Deus tem que estar em santidade, tem que estar em limpeza. E não de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Porque aí o pessoal levou para outro extremo, né, pastor Samuel? Estamos na graça, pode ir de qualquer jeito. Na anarquia, na avacalhação, de qualquer jeito. Você vem para Jesus como está. Você aceita Jesus e é recebido como filho pródigo. Pode estar todo piolento, todo estourado, todo manco, detonado. Mas quando chega na presença do Senhor,
vai levar uma recalchutagem, vai levar uma reforma para estar direitinho como filho. E depois tem que manter isso. O filho chega em casa, quando a gente era garoto, o dia inteiro na rua, a gente vivia o dia inteiro na rua, né? Quando chegava em casa, a primeira coisa, pro chuveiro. E aí as mães na minha época tinham aquela bucha, não é dessa que vende no supermercado hoje, de plástico, é daquela, eu tenho uma lá atrás lá, de curiosidade, daquela que nasce assim, né, vegetal. Cara, aquilo é uma lixa, para esfregar atrás da orelha. Você até escutava melhor depois, porque ficava zumbindo. A mãe dava aquele trato. Se sair sujeira na toalha, vai ter. Vapo, vapo, vapo. Tirava, você emagrecia umas 300 gramas em cada banho. Tem que estar limpo, porque é filho. Quando vai sentar na mesa para comer, a mãe quer ver todo mundo limpinho. Tirou toda a sujeira e esfregou muito. A gente tem que limpar o coração, irmãos. A gente tem que limpar o coração. Tem muita gente com o coração pesado. Coisa de 20 anos atrás está pesando no coração ainda. É igual pegar aquela panela cascuda. Vai fritando, fritando e vai ficando aqueles cascão. E aí diz assim, agora pega o bombril, aquela pasta, e agora ela vai voltar a brilhar. Tá vendo? Vapo, vapo, vapo. Quando termina, está limpinha, está brilhando, que nem um espelho. O que a Bíblia diz, irmãos? Que nós temos que refletir a imagem de Cristo. Nós temos que refletir a imagem de Cristo. Quando a gente está coração embaçado de um monte de coisa, de um monte de experiências, de um monte de situações, circunstâncias, e a gente bate só uma aguinha assim, pá. Chega uma hora e diz, como você quer ver Deus assim? Como você quer ver Deus desse jeito? Está embaçado isso. Não tem refletido a glória de Deus na sua vida. A pessoa, ao invés de refletir a glória de Deus, ela é fosca. Já encontrou alguém fosco? Você já esteve fosco? Sabe como é a pessoa fosca? Absorve a luz. É que nem aquele negócio ali. É para absorver a luz. Você conta a bênção para a pessoa, ela diz, que legal. Antes que aconteceu um mover de Deus, tinha uma doença incurável, ia morrer. Quando foi no médico, não tem mais nada. Sumiu. A pessoa diz, que bênção. Tudo que bate, dissipa. Estou orando por você. Tá bom, obrigado. Olha, a tua bênção chegou. Até que enfim. Estou esperando há 30 anos isso. Poxa. A pessoa está fosca. Nada. Porque quando vem o mover de Deus, pá! Aquele flash que bate naquela superfície para refletir, bate e volta. Vai, pá, pá! Você tem que refletir. Irmão, porque não tem glória nenhuma em você. A glória é de Deus. Não tem em você, em nós, nada de que nós não tenhamos recebido. Nós, na realidade, refletimos. Isso que é testemunho, refletir aquilo que Deus tem colocado e feito. Irmão, quando o seu coração está limpo, quando você está limpo, você está polido, você está brilhando. E qualquer manifestação de Deus, reflete. Bate em você e espalha pela volta toda. Você não é fosco, você brilha com a presença do Senhor. O brilho é do Senhor, a luz é do Senhor, reflete em você e retorna para todos que estão à sua volta. Por isso que às vezes muita gente é para-raio. Só pancada na cabeça. Porque não está refletindo mais. Tudo que vem nele é absorvido.
não vejo mais nada. Também está tudo embaçado. Mas quando o coração está limpo, aí você consegue ver Deus. Ah, que coisa gostosa. Quem diz isso foi Jesus, irmãos. Jesus. Portanto, a limpeza é um ato constante. É um ato constante. Porque se você parar de limpar a panela e arear, ela vai ficar embaçada. Vai ficar toda manchada. Vai ficar cascuda. Já viu, José? Tem um crente cascudo. Misericórdia. Perdeu o primeiro amor. Misericórdia, irmão. Não quero isso para a minha vida. E não quero isso para a sua vida também não. Em nome de Jesus. Quanta coisa, né? Acontece e vai grudando as nódoas na gente. Vai grudando as manchas. Por isso que a palavra fala. Todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Todo dia tem que ter uma limpeza. Limpa o teu coração. Sei lá o que está aí, Deus sabe. Limpa, em nome de Jesus, entra no processo de limpeza. Vamos orar, quero orar por você. Quero clamar pela tua vida agora em nome de Jesus. O pessoal que está em casa aqui também, eu vejo que eles estão falando aqui. Conseguir se despojar, está totalmente na caminhada e na presença do Senhor e está limpo de coração. Vamos clamar juntos. Você é de casa também. Fala, Deus, eu quero limpeza no meu coração. Eu quero meu coração limpo. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero o meu coração limpo, Senhor. Eu quero, Senhor, nesse tempo, clamar e pedir para o Senhor que venha limpar o meu coração. Em nome de Jesus, Pai. Põe a tua mão sobre a minha vida agora. O meu coração que já brilhou mais do que ele está brilhando hoje. Mas por conta de uma série de circunstâncias, ele acabou, de alguma maneira, embaçando. De alguma maneira manchado. Manchado pela mágoa, manchado pelas decepções, manchado pelas palavras. Mas em nome de Jesus, limpa, Pai. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração hoje. Fala assim, Deus, pode esfregar. Pode esfregar. Pode tirar. Tio, Senhor, esfrega essa mancha aqui. Essa mancha aqui é uma mágoa grudada aqui há muito tempo. Essa outra mancha aqui é uma rejeição. Essa outra marca amarelada aqui foi uma decepção que aconteceu na minha vida. Tira, Senhor, raspa, tira isso. E dá um polimento para que tudo volte a brilhar. Eu quero um coração limpo por conta de um propósito. Eu quero ver Deus. O que eu quero é ver Deus. Não importa o quanto doa, não importa quanto processo tenha que tirar uma camada, raspar uma camada da minha vida, mas eu quero, porque eu quero ver Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Meu Deus, eu quero ter anseio pelas coisas certas. Eu quero ansiar pelo certo de Deus. Senhor, eu não quero ser seduzido pelo mundo. Eu não quero ser seduzido pelas coisas mundanas. Eu não quero, Senhor, dispersar com alimentos que não são de Jesus, que não são Jesus. Eu quero me alimentar do verdadeiro alimento, da verdadeira bebida. Eu quero viver por Jesus. Eu peço, Senhor, me ajuda a ter esse anseio, esta fome, esta sede. E meu Deus, eu quero, Senhor, me despojar. Eu quero esvaziar. Assim como Zaqueu naquele dia levou Jesus para sua casa, deu um jantar e disse, o que está aqui dentro, se é fruto de qualquer desvio de caráter meu,
eu devolvo e devolvo muitas vezes mais. Não tenho problema de me despojar e me esvaziar. Se for para agradar o Senhor, eu esvazio, eu ponho fora tudo, eu fico sem nada dentro, mas fico com Jesus. Esse despojamento, Senhor, nós queremos, Senhor, honrar esse chamado à humildade, à integridade e à simplicidade. Senhor, eu quero clamar pelas vidas que estão entregando seu coração para Jesus agora. Se você, meu irmão, minha irmã, se você, meu querido, minha querida, que está essa noite com a gente, aqui na igreja ou em casa, num ato profético, num ato de entrega. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, a sua vida para Jesus, faça isso agora. E aí mesmo na sua casa, ou aqui no templo, aqui com a gente, levanta a sua mão assim dizendo: eu declaro que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. E peço perdão pelos meus pecados. E peço que o Senhor Jesus agora me lave com o sangue precioso dele que foi derramado na cruz do Calvário. E agora eu creio que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora, Senhor, me recebe como teu filho, como tua filha. Meu Pai, em nome de Jesus. Deus, eu clamo por essas vidas também que estão conosco e que nesse momento precisam de um toque poderoso do Senhor, de cura, de restauração, de milagre. Meu Pai, põe tua mão em nome de Jesus, que venha um mover poderosíssimo de Deus sobre essas vidas. Quebra o laço, quebra o jugo, e que essas vidas possam experimentar, Senhor, esse despojamento, esse esvaziar. Um esvaziar, Senhor, não de empobrecimento ou miserabilidade, mas um despojar, para que o Senhor possa refazer, reestruturar a sua história, a sua vida. Um reposicionamento. Meu Deus, que nós possamos sair da parcialidade para a integralmente entrega e integralmente caminhada com o Senhor Jesus. Que a gente não seja aquele que anda entre dois pensamentos. E, Senhor, que o nosso coração esteja limpo. Que nós, Senhor, não estejamos satisfeitos com o mais ou menos ou com o bom com relação a caminhar com o Senhor, mas que nós possamos caminhar de forma excelente com o Senhor Jesus. Aleluia! Entregamos a Ti. E eu abençoo tua vida agora, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.